eu sou Caroline Sardá e hoje eu vou te contar a história da mulher que fez parte da transformação do pensamento negro e feminista brasileiro, Lélia Gonzalez. Lélia foi uma intelectual, filósofa, antropóloga, professora e ativista fundamental na luta contra o racismo e o sexismo. Ela não apenas denunciou a exclusão de mulheres negras no feminismo hegemônico, como também criou conceitos inovadores como pretuguês e amefricanidade para valorizar a identidade e cultura afrodescendente. Sua trajetória e seu pensamento continuam influenciando gerações. E é por isso que é essencial resgatar sua história. Mas antes de começarmos, não esquece de deixar o seu like, que ajuda bastante na divulgação desse conteúdo, se inscrever se você ainda não é inscrito, ativar as notificações para não perder nada por aqui. E claro, se você quiser apoiar ou contribuir com o meu trabalho e com o canal, nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu Apoia-se para você se apoiar mensalmente, ou o meu Pix, caso você queira fazer uma contribuição esporádica. Vai estar tudo aqui embaixo na descrição para você. Dito isso, agora bora para nossa vinheta. Lélia Gonzalez nasceu em 1º de fevereiro de 1935 na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela era filha de um operário e de uma empregada doméstica e desde cedo enfrentou desafios sociais e econômicos. Aos 8 anos, em 1943, mudou-se junto de sua família para o Rio de Janeiro, onde permaneceu até o fim de sua vida. Durante sua infância, trabalhou como babá e empregada doméstica, experiência que infelizmente era muito comum para crianças negras, principalmente meninas negras naquela época. Mas como eu falei no vídeo da Laudelina, que eu vou deixar no card aqui em cima, até hoje ainda é muito comum. Em entrevista que a Lélia deu ao jornal O Pasquim, em 1986, ela relatou que um diretor do Flamengo tentou levá-la para trabalhar em sua casa, mas ela resistiu e retornou à família. Apesar das dificuldades que Lélia enfrentava, ela se dedicou profundamente aos estudos. Em 1954, Lélia concluiu o ensino médio no tradicional Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. Em 1958, formou-se em História e Geografia. E em 1962, tornou-se bacharel em Filosofia pela Universidade Estadual da Guanabara. Posteriormente, tornou-se professora universitária e lecionou na Faculdade de Filosofia, Ciências, Letras na Universidade Gama Filho, também no Rio de Janeiro. No final da década de 60, casou-se com Luiz Carlos Gonzalez, de quem herdou o sobrenome. A atuação de Lélia Gonzalez no ativismo negro é marcante na história do movimento negro brasileiro. Até porque, em 1978, ela se juntou com outros militantes e fundou o Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial, mais tarde popularmente conhecido como MNU, que, em plena ditadura militar, durante forte repressão, travou a luta pelo direito da população negra. O movimento denunciava a falácia do mito da democracia racial, além de combater a violência e a discriminação contra a população negra e exigia políticas públicas para a comunidade afro-brasileira. No MNU, a Lélia também abordou a questão do sexismo dentro do movimento negro, criticando a reprodução de práticas patriarcais que excluíam as mulheres negras de espaços de decisão. Essa luta levou-a a se aproximar do movimento feminista, onde encontrou novos desafios, como a omissão do racismo e as suas consequências na vida das mulheres negras. Lélia Gonzalez foi pioneira ao questionar o feminismo hegemônico no Brasil, que negligenciava as demandas de mulheres afrodescendentes. Lélia também foi cofundadora do Instituto de Pesquisas de Culturas Negras no Rio de Janeiro e do coletivo de mulheres negras Zingá. Influenciada pelo psiquiatra francês Frantz Fanon, defendeu a descolonização do feminismo e a fundação de um feminismo afro-latino-americano.
protagonizado por negras e indígenas. Criticava a influência eurocêntrica e neocolonialista no movimento feminista, que não reconhecia as especificidades das opressões sofridas por mulheres negras e indígenas. Inclusive, suas reflexões foram fundamentais para leituras de obras canônicas do feminismo, como O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir. Lélia rejeitava completamente a definição de mulher universal de Beauvoir, argumentando que o processo de construção social e cultural varia de diversos fatores, como o racismo, que redefine as trajetórias de mulheres negras e indígenas. Além de questionar e se opor a algumas formulações da filósofa francesa, também confrontou a linguagem acadêmica e a gramática normativa. Lélia compreendia que a maioria das pessoas negras no Brasil possuía pouco ou nenhum acesso à educação formal. Por isso, ela buscava produzir textos de fácil entendimento, visando educar e conscientizar o maior número de pessoas. Um dos elementos centrais dessa abordagem foi o português, que ela definiu como a marca da africanização do português falado no Brasil. Ela se esforçava em produzir novos conhecimentos que desafiassem teorias tradicionais europeias, valorizando sempre a história e cultura do povo da América Latina e do Caribe. Nesse contexto, ela formulou a categoria Americanidade. O termo combina América e África, para destacar como as culturas africanas e indígenas foram essenciais para a construção da identidade latino-americana, mas que muitas vezes foram invisibilizadas pela história oficial, que privilegia a visão europeia. A intelectual percebeu que muitos traços culturais presentes nesses territórios também se manifestavam no Brasil. Lélia também destacou bastante como as culturas africanas que foram trazidas para o Brasil foram sendo completamente apagadas ao longo do tempo. Esse apagamento aconteceu porque tanto a cultura negra quanto indígena foi rebaixada e enquadrada em categorias eurocêntricas, como cultura popular e folclore, enquanto a cultura branca era vista como a oficial e dominante. Para combater essa desvalorização, ela criou o conceito de americanidade, que resgata a resistência dos povos negros e indígenas durante a colonização. Ela defendia que, para enfrentar o racismo e o imperialismo, era preciso unir diferentes áreas de conhecimento e amplificar a voz de culturas que foram historicamente marginalizadas. Sua atuação política e acadêmica a consolidou como uma das principais autoras de feminismo negro no Brasil, sendo reconhecida internacionalmente por suas contribuições no pensamento antirracista e feminista. Como escritora, publicou obras importantíssimas, como O Lugar do Negro, em 1982, e Festas Populares no Brasil, em 1987, contribuindo significativamente para os debates de racismo, feminismo e cultura no Brasil. Lélia Gonzalez faleceu em 10 de julho de 1994, na cidade do Rio de Janeiro, em decorrência de problemas cardiovasculares. Mesmo após a sua morte, o seu legado segue em disputa entre a invisibilidade acadêmica e tentativas de reafirmação promovida por feministas e pesquisadoras negras. Em 2015, ela foi homenageada na exposição Lélia Gonzalez, o feminismo negro como palco da história, e em 2018 foi lançado o livro Lélia Gonzalez, Primavera para as Rosas Negras, reunindo depoimentos, entrevistas e artigos da intelectual. A filósofa e ativista Angela Davis, que eu já contei a história aqui no Mulheres na História, vou deixar o card aqui em cima, reconheceu Lélia Gonzalez e Beatriz Nascimento, que eu também já contei a história aqui, eu vou deixar o card aqui em cima, como fundadoras do feminismo negro brasileiro, enfatizando a importância de aprendermos com os movimentos feministas do sul global. Inclusive, tem uma fala bem famosa da Angela Davis que ela fala: leiam Lélia Gonzalez, porque as pessoas geralmente costumam querer estudar feminismo pela Angela Davis, enquanto nós temos uma gigante feminista negra no nosso país, que é a Lélia Gonzalez, e que aborda as questões do sexismo, do racismo e do capitalismo com uma ótica latino-americana. Até por isso, até hoje, os estudos e pesquisas feitos por Lélia Gonzalez continuam a influenciar debates sobre racismo, sexismo e a cultura no Brasil e em todo o mundo. Por acaso, você já conhecia Lélia Gonzalez?
Ela é, de longe, uma das minhas autoras feministas favoritas. Não é por pouco que eu tô com uma camiseta da Lélia Gonzalez que eu uso em podcast, debate, já postei foto lá no Instagram mostrando pra vocês também. Ela é uma mulher inspiradora, com uma trajetória fascinante, e que se eu pudesse indicar uma obra pra você ler sobre os seus pensamentos, seus ensaios e tudo mais, seria essa daqui, Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, que tem ensaios, intervenções, diálogos e tudo que você precisa entender sobre o pensamento da Lélia Gonzalez. Se você quiser conhecer mais sobre ela e sobre seus escritos, esse livro é perfeito pra isso, tá? E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, que ajuda bastante na divulgação desse conteúdo pra ele chegar em mais pessoas. Se inscrever se você ainda não se inscreveu, ativar as notificações pra não perder nada por aqui. E claro, se você quiser apoiar, contribuir com o meu trabalho ou me seguir nas outras redes, eu vou deixar aqui embaixo o link do meu Apoia-se, as minhas redes sociais e também o meu Pix, caso você queira contribuir. É isso, até o próximo vídeo.